Olá, boa tarde a todos. Olá, João, tudo bem? Seja Olá, bem-vindo mais uma vez. obrigado. Boa tarde. Bom, já tem um pessoal aqui, acho que já tinha um pessoal esperando, né? Que geralmente quando eu crio aqui no nesse programa aqui, anuncia no YouTube e você pode ficar aguardando a live começar, né? Então já tem um pessoal aqui, a gente já pode começar. Então, Pode começar. a gente vai começar revisando o mês passado. Você quer falar alguma coisa da Eu carta acho que que é saiu? legal, né? Sempre tem gente que assiste depois, assim, que está entrando agora. Então, só lembrando, a gente está fazendo desde janeiro, né? Que é o ano do sacerdote, do Papa, porque quando a gente soma os números, a gente tem numericamente, esse símbolo que fala da energia do ano. E aí, mensalmente, a gente tem vindo tirar uma carta para entender como é que vai ser o mês seguinte. Então, hoje coincidiu de ser o último dia de junho. Então, a gente vai tirar uma carta agora da energia de julho, que é um arcano maior. Eu vou falar um pouco sobre esse arcano maior e a gente vai comparar ele, essa energia com a energia do Papa, para ver como é que a gente vai perceber as coisas, porque a energia do ano ainda está acontecendo. A gente chegou na metade do ano agora, então as perspectivas, as leituras são que as coisas comecem a modificar agora, né? Sobre lá no começo eu falei sobre vacina, falei sobre economicamente, Falou. que as coisas só iam caminhar no segundo No semestre e segundo começou, semestre. E e olha só como agora que está agora. Inclusive, anteciparam a data de vacinação aqui para o estado de São Paulo. Né? Eu ia tomar vacina só lá em setembro, só lá perto do meu aniversário. E aí adiantaram para julho, ou seja, daqui 2 semanas eu já posso tomar vacina. sim, então é o que a gente viu lá atrás, por conta desta energia, desse movimento, então ainda é tenso, porque a gente está no meio do ano agora, então eu diria para você que ainda julho, agosto, setembro, isso ainda é muito forte, e depois começa a perder intensidade para a gente viver o número 6, que é 2022. Mas estamos na metade, então vamos tirar uma carta agora, para ver como é que vai ser. O mês passado foi a carta da Imperatriz, e assim, olhando em retrospectiva agora e lembrando de algumas coisas que eu falei, foi um mês mais tranquilo, né? É lógico que tem isso quando eu estou falando de uma forma muito generalista, né? Mas a gente viu muita coisa acontecer. A energia da Imperatriz é isso, manter essa força, né? Manter esse movimento. Então começaram muitos projetos, começaram muitas coisas. Então politicamente tem muita coisa acontecendo. Foram 2 eclipses, muitas luas muito fortes, foram muito significativas. Tem um processo que ainda está acontecendo, que a gente ainda tem os reflexos do eclipse solar, do dia 9. Então a gente fala 30 dias, então a gente ainda tem algumas coisas de energia que podem acontecer, mas eu acho que foi um mês que fluiu. É diferente daqueles outros meses, principalmente aquele outro mês que eu tirei o próprio Papa, a energia do Papa em cima do Papa, então não aconteceu nada. Então eu acho que foi positivo, eu acho que a gente percebeu este movimento. Aí vamos ver agora como é que vai ficar. Quer falar alguma coisa? Eu vou falar uma coisa. Tem muita gente me perguntando se eu não vou mais fazer leitura mensal. Eu fiz um post lá na aba de comunidade, que é onde a gente posta coisas no YouTube, explicando o porquê e falando que não vou mais fazer até eu achar que é a hora de eu voltar. Só que eu não sei que dia que vai ser isso, se vai acontecer. Né? Então, olha lá na aba de comunidade do YouTube, tá lá bem explicadinho um post que eu fiz. Então, leiam lá. As pessoas estão sentindo falta. Isso é legal. Mas respeita o seu tempo também, né? Eu não tenho energia para fazer 12 vídeos e mais vídeos da semana, não por enquanto. As pessoas não têm noção, né? Pensam que é assim, rapidinho a gente senta e faz como faz uma leitura. Não é, tem um trabalho de preparação, de edição. Subir no YouTube demora pra caramba, editar demora pra caramba. É uma energia. Então, assim, eu faço todo mês uma por signo também. Bem condensado. Eu falo 5 minutos para cada signo. Eu demoro um dia. Se você É, pensar horas de trabalho para fazer, é um dia inteiro. Desde a gravação até a edição, até fazer o upload do vídeo. sim. É que Legal. assim, quem assiste acha que foi aquilo que saiu, né? Né? Pois a Mas câmera aqui fez na hora. a gente, nossa, tem toda uma preparação da hora certa, do momento de gravar. Daí você grava, às vezes dá errado, aí você tem que gravar de novo. Às vezes não fluiu aquela leitura, você deleta e faz tudo de De novo. novo. Mas, vamos lá. Então, eu vou tirar a carta Vamos. da energia de julho. Então, julho vai ser o louco. Uau!
várias coisas que a gente pode pensar aqui, né? Então, primeiro, a carta número 0, deixa eu colocar ele mais perto aqui para as pessoas entenderem exatamente essa imagem. Então, a carta número 0, né, é o princípio, é o início da jornada do louco, né? Este louco entra numa jornada que são os 22 arcanos, ele passa por um processo grande de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de busca da sua missão. Então, tem muito disso quando a gente olha para essa carta. Enquanto energia, o louco fala, se a gente está fazendo uma leitura e eu tenho esta carta para uma pessoa, eu falo, é o momento de você se jogar, de viver as experiências, de viver as oportunidades que estão surgindo para você. E é muito interessante, e aquelas ressonâncias que a gente vai fazendo as associações, né? Esses dias, ontem e hoje, eu li muitas matérias sobre essa coisa da vacinação estar avançando, e muita gente não quer voltar, né? No começo foi muito difícil ficar em quarentena, em isolamento, e agora as pessoas não querem mais voltar para a vida. As pessoas foram se desconectando, né, com o convívio, com o estar com o outro, com o estar com isso. E o louco é um pouco disso, assim, né? De viver essa experiência, de você se conectar, principalmente se conectar com você mesmo, né? O louco tem muitas ideias. Então, por isso, dessa loucura, desse caos, tudo acontece ao mesmo tempo. O mês de julho deve ser um mês intenso, de muitas novidades, de muitas questões políticas acontecendo, da aceleração do processo de vacinação, de retomada de aulas, tudo vai ficar muito acelerado, muito confuso, e é importante você viver esta experiência, aproveitar este momento de abertura, mas também organizar isso, porque viver no caos também é difícil, né? Aí você começa a ficar se sentindo perdido, angustiado, sem clareza para onde você está indo. Então, é legal quando você está vivendo essa energia também ter um pouco de planejamento, entender aonde sua vontade está sendo dirigida, para onde que eu vou me dirigir, o que que eu preciso fazer, né? Então, se o louco é a carta número 0, a carta número 1 é o mago, que é exatamente essa coisa do princípio da vontade, de colocar em ação. Então, em vez de ficar vivendo o caos, viver este momento é muito importante. É um mês de abertura, mas não é um mês de solução, porque começam a acontecer muitas coisas, né? Mas é interessante, para quem vem de um momento que as coisas estão muito travadas, muito presas, a gente viver uma experiência como essa é legal. Esse é o momento de buscar a sua felicidade. Então, assim, em tudo, né? No trabalho, nos relacionamentos, nas coisas que você está vivendo, entender que esse processo todo de isolamento começa a chegar perto de um final. Eu não acredito que a solução ainda é agora. Isso ainda tem umas outras discussões que eu não vou nem me estender aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Mas esse é o momento de você olhar para você, não se importar com o outro. O louco não se importa com o outro, por isso que ele se veste como um bufão. E em vários baralhos ele tem roupas muito coloridas. Não me importa muito a opinião do outro, importa a minha felicidade. Ser coerente é importante neste momento para você não ficar vivendo esse caos todo do que isso pode significar. Mas é um mês de muita abertura, de muita mudança, não de solução, mas de início de transformação. Uma coisa que eu sempre vejo com o louco, o que eu sinto com o louco, é muito essa questão do confiar, né, do se joga, mas sem criar expectativa, porque eu acho que como é uma fase onde muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão se abrir, eu também vejo como você pode encontrar algumas surpresas no meio do caminho, ou você, no meio do caminho, decidir mudar a direção do caminho que você achou que ia percorrer. Sim. Né? Então, é uma carta muito também de, não sei, não é flexibilidade, mas de leveza, de não colocar tanto peso nas coisas, como se tudo que vier a acontecer no mês de julho fosse algo definitivo. Não é definitivo, e é isso, você vai começar o mês pensando uma coisa, durante o mês vão acontecer coisas que podem fazer você mudar de ideia, isso é normal, mas é importante você buscar essa coerência, que eu falei do ser mago, e da sua felicidade, né? Olhar para o que você está sentindo. Sim. Né? Isso faz bem para mim? Isso me faz feliz? Eu estou sendo coerente com os meus princípios ou estou vivendo essa coisa intensamente só? Essa é a carta que deveria ter sido no carnaval, se a gente tivesse carnaval, né? Da coisa do se joga, né? Vai lá e viva as experiências. Agora não, é um outro momento. Mas é um momento muito significativo por conta de tudo que a gente está vivendo, né?
Sim. E sabe o que que veio para mim também, quando você estava falando? Como é zero, parece assim que é uma renovação, sabe? Esse segundo semestre. Eu sei assim que a gente não vai ver muitos não fechamentos, muitos acontecimentos de solução, como você falou. Mas ainda assim é um zero, ainda assim é um. Eu não sei, tá vindo com essa energia de não sei, eu não consigo explicar. Sei lá, de voltar à vida, voltar a viver, não necessariamente em sociedade, não necessariamente, eu vou encontrar todo mundo, Não, mas de encontrar uma luz, sabe, no meio desse caminho todo que a gente vem percorrendo desde o começo do ano. sim, de começar a ver as coisas de uma outra forma, de se organizar. O louco tem que tomar cuidado para ele não ficar patinando, né? Tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo, ele vai se jogando com muita intensidade e ele não consegue transformar isso num caminho mesmo, numa ação. Mas é o momento de você olhar para isso e viver esta abertura. A gente vem de um momento muito difícil. Essa abertura vai se processar completamente? Vamos pensar o seguinte: o louco é o 22, né? Ele aparece como zero aqui, mas para eu fazer uma análise numerológica, ele é o número 22. Eu sou o 22 com o número 5, que é o arcano deste ano. Sim. 27. 2 mais 7, porque não tem um arcano 27. 2 mais 7, 9. O que está por trás desta energia é o eremita. Então, essa coisa de olhar para si mesmo, de buscar a sua felicidade, de viver as coisas, tem uma lentidão ainda, né? Nem tudo vai se resolver muito rápido. Mas é uma energia que fala de autoconhecimento, de você olhar para dentro de si, que é esse convite que o Luco está fazendo. Mas de uma forma mais iluminada, né? Porque quando a gente olha a carta do eremita, é um pouco escuro, né? No topo da montanha, a neve. E quando a gente olha para a carta do louco, já é uma coisa mais alegre, o sol, né? Uma luz. Foi isso que veio com essa questão da renovação, mas de um jeito mais alegre. O sol está aqui, mas a gente ainda vem de um movimento do Papa, então tem muito, sim, desta iluminação, principalmente na figura do eremita, aquela lamparina que ele segura, né? Esta carta. Que é procurar essa luz, que é olhar dentro de você. Então, quando eu falo, ele convida você a organizar suas ideias, a se jogar, a buscar ser feliz, é o que está aqui dentro. Só que essa carta tem uma ideia de lentidão, de taciturno, concordo com você. É energia que ainda está ligada com o Papa. Então, não vamos virar o louco agora, né? A gente não vai enlouquecer. A gente ainda está ligado àquilo e eles se falam nesta forma, né? Tem uma lentidão, tem uma coisa muito introspectiva, mas tem muitas vantagens também, né? O eremita tem uma coisa que as vantagens estão a favor dele. O louco tem as vantagens a favor dele. Ele só tem que tomar cuidado para não se julgar muito rápido, para não se empolgar demais e acabar tendo prejuízo. É verdade. E, bom, quando a gente faz a relação da carta do louco com o arcano regente do ano eremita, então, eremita não, o hierofante, a gente cai no eremita, é isso? Isso. Por quê? Esse que numerológico, quando a gente pensa em numerologicamente para fazer essa associação, ele não é o 0, ele é o 22, que é a última carta. Porque se eu somar com 0, aí ele não tem sentido. Então ele é a posição 22. O do ano é o 5, 22 mais 5, 27. Eu não tenho uma carta 27. Então, 2 mais 7 é o número 9, que é a junção dos dois, é o eremita. Sabe uma coisa que eu achei interessante, assim, se a gente começar a comparar assim, o caminho do eremita e o caminho do louco, né? Eu não sei, é só fazer um paralelo assim das imagens. Que o eremita, né, aquilo que eu falei, aquela carta escura, nublada, né, no topo da torre, ele com a lanterninha. E o louco, ele ainda também está procurando, né? Ele ainda está no caminho dele, mesmo ele não sabendo para onde ele vai. Então, eu sinto que são duas cartas relacionadas a isso, de você encontrar o seu caminho. Só que é como se tivesse que superar, talvez, aquela seriedade do eremita e trazer isso para uma energia mais jovial do louco, porque senão você não sai daquilo, senão você não arrisca. O louco, a gente pode pensar nisso que você está falando como o início da jornada mesmo, né? Mesmo sendo no 22, a gente vai começar no 1 de novo, então tem uma circularidade, ou o 0, que é esse início, que é essa coisa do... Quando eu falo se joga, porque ele está até na beira do precipício aqui, tá vendo? E o eremita, quando a gente pensa nessa junção das cartas, e a gente está tendo só um pano de fundo, tá? O eremita não é uma carta aqui, ele é só uma energia também que faz com que isso se comunique com
a carta do Hierofante. O eremita tem uma analogia interessante, que é assim, quando você vai buscar a sua iluminação, o seu desenvolvimento espiritual, é como se você estivesse escalando uma montanha. Uhum. Quanto mais esforço você faz, mais perto você está desse topo. Mas as pessoas vão ficando para trás. Você vai ficando cada vez mais sozinho. Em contrapartida, quanto mais alto você está, maior a amplitude da sua visão. O Uhum. eremita tem uma amplitude de visão, porque ele tem uma maturidade muito grande e porque ele está escalando isso, né? Então aqui você vê, ele está já no topo da montanha. E o louco, ele está começando a subir. Então, assim, tem um caminho, né? É um momento que a gente pode pensar que ele se afasta de tudo para procurar o desenvolvimento dele e entender essa iluminação aonde está. Então, ele viveu toda a experiência, toda a vontade, o livre-arbítrio, ele fala, mas agora o que eu faço com isso? Uhum. Para onde eu fui? Esse é onde essa ideia. Então, é um pouco do que a gente pode pensar agora. Eu vou viver uma energia muito intensa de transformação, de mudança, mas como que eu coloco isso dentro de mim e como que eu tiro o melhor disso? Né? Se eu for o Papa, o Hierofante, eu vou me travar e as coisas não vão andar. É procurar esse meio do caminho, que é como que isso fala dentro de mim. Né? Qual que é o meu caminho? Qual que é a minha felicidade? Aonde eu tenho que colocar a minha atenção para que eu não me desconecte com as coisas? Sim. É verdade, acho que a palavra que eu estava procurando é uma reconexão, né? A carta do Uhum. louco, uma reconexão com o mundo, com a vida, com os caminhos, com o otimismo também. Eu acho que o Tem, otimismo é algo que faltou um pouco nesse primeiro semestre, isso. né? Ele é muito otimista e ele é muito. Essa coisa da reconexão é muito forte, Débora. Porque se você pensar que a gente foi do 1 ao 21, o que conecta os arcanos maiores é o 0 ou o 22. Sim, Então é uma reconexão consigo, né? sim. Ai, gostei dessa energia. Agora vamos ver, então. Vamos começar com a carta de trabalho hoje? Sim. Acho que a gente sempre começa com a carta de trabalho, né? Ou a gente começou o relacionamento? Nunca penso nisso. Eu também não Sempre sei. faz. É verdade, tanto faz. No fim, vai sair uma carta aqui. Vamos lá, cortar. Tirar ao vivo, para ninguém falar você. Você acredita que eu tava com essa carta na minha cabeça? Você Não sei por vibrou com ela. quê. Eu tava pensando na Rainha de Espadas, porque eu fiquei pensando assim, né? Nossa, que carta que vai sair para o trabalho? E aí veio a Rainha de Espadas ou o Rei de Espadas, um dos dois, e eu tava pensando, o que eu vou falar? Daí começou a vir um negócio de estratégia, daí sai a bendita aqui, né? Então, a Rainha de Espadas, assim, para a área de trabalho, eu vejo ela muito assim como resoluções, sabe? De você enxergar algo e não que você tenha que tomar decisões, mas pode ser que esteja no seu poder resolver algumas questões na parte de trabalho, na parte de estudos para quem não trabalha, ou na parte de materialidade, dinheiro, abundância. E é uma carta receptiva também. Eu sempre vejo as rainhas como uma energia feminina de receber algo. Então, pode ser que você receba a informação que vai te ajudar a resolver algo no seu trabalho, ou você vai receber uma informação que vai te ajudar a tomar uma decisão que vai resolver alguma questão, né, nessa área de trabalho, de dinheiro, de estudos. Mas eu sinto essa carta assim como a abertura de algo que você entende, né? Porque quando a gente fala de espada, sempre vem essa questão de informação, de conhecimento, de resolução de decisão. E o que você vê na Rainha de Espadas, João? Ela, para mim, ela é a mais difícil das rainhas, porque Sério, ela para mim é a mais ela pode fácil. ser, essa coisa dela ter espada na mão, ela pode ser intolerante, ela pode ser obsessiva, ela pode ser vingativa. Então, dependendo da posição que ela está, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Mas olhando para a perspectiva de trabalho, eu acho que sua leitura está bem alinhada com a coisa dela. Tem uma associação, uma vez que eu vi a respeito dela, que fizeram uma leitura associando ela com um relojoeiro. Sabe aquele cara que tem um trabalho que é muito minucioso, que é muito detalhista, que ele não desiste, que ele tem todo o equipamento. Então, quando eu olho ela por conta de trabalho, eu penso muito nisso, assim, do relojoeiro, que é um cara que é muito detalhista, e ela tem essa coisa do detalhe. Eu acho que, numa leitura, quando ela aparece, eu sempre digo para a pessoa, não desista dos seus ideais, mantenha o seu desejo muito forte.
Então, em cima do que você falou, esse é o momento de abertura, de não desistir, de manter a busca do que você quer, seja de melhoria, seja de uma oportunidade nova, mas é uma carta que fala desta força, né? A espada na mão da rainha é algo muito forte, né? Eu sempre lembro do Alice no País das Maravilhas, que cortem as cabeças, sabe? Uhum. É a rainha de copas, mas ela que manda cortar. É verdade. A gente já tinha falado disso uma vez, né? O quanto que, na verdade, deveria ter sido uma rainha de espadas, né, na É. Alice, não uma rainha de copas. E Mas é interessante você ter falado assim, eu acho ela mais difícil, né? Já tem alguns comentários aqui, tem um horror essa rainha. A rainha de copas é difícil para mim, das 4. Para mim, ela é uma incógnita, né? Agora, a rainha de espadas, não, gente. A rainha de espadas é assim, é direto e reto, entendeu? É comunicação direta, é honestidade, é verdade. Só que, assim, ela coloca um pouco de medo nas pessoas. Talvez por isso que ela não seja, assim, tão bem-vinda. Mas eu vejo ela com bons olhos, né? Eu vejo muito essa questão da resolução, de nada fica parado nela, assim, nada vem e estagna e sai do lugar. Não, ela resolve, ela consegue enxergar a verdade nas situações. Isso é muito legal, porque quando você pensa na rainha de copas, ela não resolve nada, né? Ela sempre deixa em aberto. Uhum. Por exemplo, rainha de copas com namorados, não sei o que vai dar. E uma coisa interessante, para quem gosta de tarô e para quem costuma olhar as cartas, eu sempre falo uma curiosidade, né? Quando a gente tem a rainha de copas, a gente tem a rainha de espadas, tá? Estou mostrando só uma curiosidade. Que é uma coisa que a Débora falou que me chamou a atenção, ela é a única que tem a copa fechada. Aqui, todas as copas do baralho estão abertas. Ela é a única que tem fechada. É algo que ela guardou dentro dela. Então, ela é ressentida. É diferente das espadas, que é cruel, que ela pode ser intolerante, mas ela tem esse esforço e essa vontade de fazer acima de tudo. Então, olhando para o campo de trabalho, é um movimento de você não desistir, de você manter muito forte os seus ideais e o que você está buscando. As convicções, né? Defender, não é defender aquilo que você acredita, mas não se deixar desviar do que você acredita. Porque é aquilo que a gente falou, né? Já que a energia do mês é o louco, vai aparecer muita coisa aí, né? Então, talvez essa rainha de espadas, ela tá pedindo o quê? Não caos, né? Eu não vejo o louco muito como caos, mas nesse grande movimento do louco, quando as coisas começarem a aparecer, a rainha de espadas na área de trabalho está pedindo o quê? Lembra lá das condições, lembra dos acordos que você fez com você mesmo, ou lembra daquilo que você acredita para você não se perder no turbilhão de caminhos que vão aparecer com o louco. Legal você falar isso. Então a gente tem o Papa, que é a energia do ano. O louco, que é a energia do mês. E ela, que é a energia do trabalho. Então, uma coisa vai falar com a outra. Então, assim, a gente vem de um momento travado, difícil, complicado, que agora começa a caminhar, e aí o louco fala, sai e faz. E ela fala, tá bom, sai e faz, mas com coerência, né? Não desista, não fica mudando de ideia toda hora, porque se você não sabe o que você está buscando, você não vai chegar a lugar nenhum. Então tem essa coisa muito forte nela também, né? E colocaram uma pergunta aqui falando se a Rainha de Espadas fala que se é oportunidade para quem está desempregado. Eu não vejo como o indicador de oportunidade, mas a Rainha de Espadas para mim fala assim: esteja aberto para aquilo que chegar, mas analise, tem que analisar. Né? Porque com aquela energia do louco, às vezes você fala sim para uma coisa e depois descobre que não era o que você queria, porque você esqueceu que você tinha ali, né, os seus valores, né, as suas convicções e não, é uma oportunidade aqui, vou me abrir. Então, só tomar cuidado com as oportunidades que chegam. Se estivesse numa leitura, eu diria para a pessoa, ela não está dizendo nem que sim, nem que não. Ela está dizendo, mantenha a sua vontade. Esse é o momento de você manter a vontade. Se vão surgir oportunidades, mantenha a sua vontade acesa. Quem está trabalhando costuma falar, eu topo qualquer coisa. Mais ou menos. Né? Você bate em criança, bate em velhinho, bate em cachorro, então não faz qualquer coisa. Então, o que você está buscando? Né? Que oportunidade que você quer para você? Porque trabalho é igual casamento. Se você entrar na roubada, depois para você sair é complicado. Então, assim, é lógico que as pessoas precisam trabalhar, e eu vivi essa experiência algumas vezes na minha vida, de ter que tomar uma decisão, mas entenda se aquilo faz sentido para você não ficar amarrado numa situação
Que daí é a vingativa, né? Aí ela vai, é onde ela coloca a espada e fala, não era isso que eu queria. Mas você está tendo a oportunidade de pensar sobre isso antes. O mais Exata. importante é manter a sua vontade, não desista. Uhum. Muito bom. Agora vamos relacionamento. Mês passado foi um mês de oportunidades para relacionamento, né? Veio a Imperatriz e depois veio o Valete de Ouros. Isso. Espero que vocês tenham tido oportunidade aí, né? Quem estava procurando se conectar e quem já estava numa conexão, né? Resolver lá as coisas que tinham que resolver. Tinha alguma coisa para resolver? Não. Eu não vou lembrar agora o que foi que a gente Sempre falou. uma oportunidade, né? Uhum. Ó, eu vou tirar essa carta que pulou aqui. Temperança. Temperança. Uau, que divergência de energias, né? De trabalho, rainha de espadas, relacionamentos, temperança. Mas eu vejo temperança como algo bom, né? Então a temperança aqui, eu vejo que é um período de equilibrar aqui algumas emoções ou até algumas desavenças, né? Quando a gente vê a temperança, sempre vem aquela coisa do equilíbrio emocional, do fluxo emocional, de você entrar no fluxo da vida, de você se curar de algumas feridas, talvez fazer as pazes com alguém. Só que assim, a temperança ela não está falando de grandes acontecimentos, ela está falando da estabilização de acontecimentos que já foram, né? Que já veio, remexeu em tudo, então agora é a oportunidade de fazer tudo ficar bem. Mas eu acho assim, né, que geralmente essa questão de relacionamento é mais para quem está procurando, né? Geralmente com a temperança eu acho que é um período de você, junto com aquela energia do louco, o que você quer? Né? Para onde você quer ir? Que tipo de relacionamento você quer ter? Mais importante do se vai chegar ou não é você sabe o que você quer ou você sabe o que é bom para você nesse momento? Né? Não adianta ser o louco e não, eu quero, qualquer oportunidade que chegar é a que eu vou aceitar. Não. Você aí topando qualquer coisa. Não é topar qualquer coisa, né? A temperança está falando, precisa ter moderação, né? E essa moderação é muito do seu campo interno, emocional, de o que você precisa para ser feliz nos seus relacionamentos. E quando a gente fala relacionamento, não é só relacionamento amoroso, a gente pode falar aqui uma situação em tudo, né? De relacionamento de família, com pessoas próximas, amigos. E o que mais que você vê aqui, João? A temperança sempre fala de lentidão, né? É uma carta que, se não aparece no jogo, ela pede calma. Então, quando a gente está olhando uma energia de relacionamento, ela está falando calma, né? Procure essa coisa desse equilíbrio interno, como você falou, né? Desse tempero, dessa alquimia. Essa imagem fala muito disso. Tem uma coisa interessante, mostra a sua carta de novo. Um pé no chão e um pé na água. Um pé na razão e um pé na emoção. Ai, essa câmera é invertida. Então, quando você está falando de relacionamento, de sentimento, cuidado para não errar a mão, não ir com sentimento demais ou não racionalizar demais. Esse é o momento de você equilibrar, de você ter esta paciência, né? É uma carta que, quando aparece no jogo, eu sempre digo, não vai acontecer agora. Uhum. E ela tem uma questão de ser um anjo de livramento. E as pessoas ficam ferradas, às vezes, comigo, porque eu falo isso, eu falo, você não está pronto para viver isso agora. Se viver isso agora vai dar errado. Você ainda tem que amadurecer algumas coisas na sua vida para poder viver essa experiência, e a temperança está falando, tenha calma. E olha que curioso. O mês é o 22, que é o louco, certo? Uhum. A temperança é 14. 36. A gente não tem uma carta 36, a gente soma 3 mais 9, a gente tem o eremita de novo. 3 mais 6, né? 3 mais 6, a gente tem o eremita de novo. Ou seja, né? Não é o momento. É o momento de você olhar para você ter clareza do que você está buscando, do que você está procurando. Ah, eu quero uma companhia. Só isso. É só isso que você quer? Será que não tem mais coisas que você não está percebendo? E quando a gente vai falar dessa coisa do amor, né? Quando a gente vê o As de Copas, as pessoas sempre falam, o As de Copas vai dar tudo certo. Sim, só que aquela copa está transbordando a energia que você tem. Então, a combinação da temperança com o louco fala um pouco disso. Você vai atrair para a sua vida exatamente a energia que você está. Se você está num momento complicado, de dor, de sofrimento, de desespero, para raio de maluco, cara. É isso que você vai conseguir para sua vida. Então, o naipe de copas, que é a carta de amor, ele está transbordando, tá vendo? Ó? O que você está transbordando?
qual que é a energia que você está entregando, que você está emitindo, para você receber de volta. Se você mandar ruim, cara, vai dar ruim para você. Como o meu professor na faculdade falava, eu tive uma disciplina de psicologia, por mais que minha faculdade não tenha sido de psicologia, eu tive a disciplina. E ele falava assim que não são os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. E quando a gente fala muito dessa questão de espiritualidade e energia, é isso, de igual atrai igual. Né? Então, eu acho assim, junto com toda aquela questão do espelho, de a pessoa ela sempre vai mostrar algo que existe em você, é exatamente isso que você falou, João, de você vai atrair o que você está transbordando, a imagem, a energia que você está emanando, não é daqui, não é pensar, não, eu quero uma pessoa cessada, eu quero ser feliz. Todo mundo pensa isso, mas a gente não manifesta com pensamento, a gente manifesta com sentimento. Então, você tem que olhar para o seu campo emocional e se equilibrar para descobrir aí o que você realmente quer desse caminho de relacionamento. É uma carta de cura, né? E tem até uma pessoa que fez um comentário aqui agora que fala da ressonância, que é isso. 14, que é a temperança, 1 mais 4 é o 5, que é o hierofante. Ela fala com o hierofante. Fala dessa lentidão, dessa coisa que é um momento de você ter calma, e fala da cura, de você curar as coisas que você precisa em você, na sua vida, para que possa surgir, sim, uma pessoa do jeito que você quer, nessa energia que você merece. Senão, se você não se cuidar, não se curar, e principalmente liberar o lugar, né? Tem muita gente que me procura falando de relacionamento, eu não consigo, mas ainda tem um fantasma do outro sentado do lado da pessoa que não sai. Então, enquanto você não liberar isso, não fechar essa história, outra pessoa não vem para sua vida. Menos quando a gente está falando dos librianos, né? Eu tô tirando sarro porque eu tava pensando nisso hoje, né? Então eu falei assim, né? Essas situações, né, mal resolvida, porque não vai, e aí não abre espaço. Daí eu falei assim, só tem um signo do zodíaco que consegue fazer isso. Só. Gente, a gente tem que manter o bom humor, né? A gente tem que dar risada de alguma coisa aqui. Sobra para algum signo que entra no meio da história aqui. Antes de tudo, o louco é diversão. Esse é o mês da gente se jogar, de dar risada também. Então a gente vai rir, nem que seja da nossa própria desgraça, mas a gente vai rir. Sim, sim. E tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que é isso, falei pra caramba já. Você falou bastante hoje. Bom, gente, é isso. Então, a gente vai encerrar a live aqui e eu vejo vocês de novo. É sempre a última quarta-feira do mês. E só para recapitular, não vou fazer previsão do mês, não sei quando eu volto, não sei quando eu vou fazer vídeo do YouTube, não sei de nada, não posso fazer nenhum tipo de promessa. Olhem lá na aba de comunidade, tem um post meu lá, bem escrito, falando tudo certinho. E é isso, vejo vocês mês que vem, vejo você, João, mês que vem. Muito obrigada novamente. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.